Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e os seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Ele não tem mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, servem o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eles não têm mais vinho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Era uma festa de casamento, e nenhuma festa pode ser triste. Era uma festa de casamento, e numa festa de casamento dos hebreus, dos judeus, não podia faltar vinho. Era uma festa de casamento, e qualquer coisa que manchasse aquela festa faria daqueles noivos e de seus pais envergonhados. Fariam pessoas de segunda categoria, fariam pessoas menores. Era uma festa de casamento. Era para tudo acontecer da melhor forma possível. Era para que os noivos estivessem com a alegria em plenitude. Era para que os convidados estivessem saciados. Era uma festa de casamento. Mas, e na vida sempre tem os mas, na vida sempre tem as vírgulas, na vida sempre tem os poréns, e em 2020 também. 2020 era uma festa de casamento, e em 2020 faltou o vinho, e em 2020 sucedeu-se uma pandemia, e em 2020 Deus permitiu que um maldito vírus vindo do Oriente destruísse a festa de casamento de 2020. 2020 era uma festa de casamento, mas veio a faltar o vinho.
vidas nos foram tiradas, medo nos foi semeado, pânico nos foi ensinado, encabrestamento nos foi colocado. No entanto, mesmo diante deste cenário tão triste, como aquela festa de casamento, nós não perdemos o sentido do viver. Naquela festa de casamento, uma mulher. Quem era uma mulher para aquele povo? Na festa de casamento, a mãe de um homem rebelde. Quem era Jesus para aquele povo? Aquele que eles matariam. Aquela mulher dá conta de transformar aquela festa fadada à tragédia, à decepção, ao fracasso, transformar aquela festa na melhor de todas as festas. 2020 era uma festa de casamento, mas era não, ainda continua sendo, e a prova de que 2020 continua sendo uma grande festa, a festa do casamento, da unidade entre Deus e nós, é que aqui nós estamos celebrando a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Enterramos nossos mortos, choramos os nossos mortos, pedimos a Deus pelo descanso deles, pedimos a Deus pelos nossos enfermos, pedimos a Deus pelo fim dessa desgraça, mas aqui estamos, e estamos como o povo daquela época, olhando para a mulher, olhando para a mulher que pode chegar para o filho e trocar toda a tristeza em alegria, que pode chegar para o seu filho e dizer: filho, eles não têm mais vinho, por uma outra fase cheia de esperança, fazei o que ele vos disser. Percebam, Maria levou a dor para Jesus, e Maria está hoje colhendo a nossa dor. Maria viu a dor daqueles noivos, Maria vê a nossa dor. Maria viu a tristeza que cairia sobre todos eles. Maria está olhando a tristeza que está a recair sobre nós, e ela está transformando a partir do seu coração de uma triste sentença: eles não têm mais vinho. Meu filho, 2020 parece ter perdido a alegria. E ela olha para o filho e diz, e ela olha para os serventes com o coração de mãe e diz: fazei o que ele vos disser. Hoje nós estamos aqui aos pés da Virgem Maria, na certeza de que ela vai olhar para nós, e olhando para nós, não vai se esquecer de um sequer, não vai se esquecer de ninguém, e vai dizer para aqueles que nos servem, os santos anjos de Deus, e vai olhar para Jesus e dizer: meu filho, veja a condição desse povo, e vai olhar para os anjos e dizer: fazei o que o meu filho pedir. E não somente no futuro estamos dizendo isso, mas ela já está fazendo agora. Maria intercedeu ontem, intercede hoje e há de interceder amanhã. A prova maior disso é que hoje, em todo o Brasil, todos nós brasileiros ressoamos em uma só voz aquele velho e tradicional canto: Viva a Mãe de Deus e moça. Todo o povo brasileiro hoje está de joelhos aos pés da Mãe Aparecida, pedindo: mãe, leve para Jesus os nossos rogos, leve para Jesus as nossas dores. Então, mãe do teu filho e em tua proteção. Era um casamento, concluiu-se um casamento feliz. É 2020 e há de se concluir feliz, porque temos uma mãe, temos fé, vontade de Deus, chegaremos ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e
prece responderemos. Por intercessão da Mãe Aparecida, atendei-nos. Por intercessão da Mãe Aparecida, atendei-nos. Senhor, pelo Papa, bispos e todos os sacerdotes, para que se gastem generosamente ao serviço das almas e para que sejam um instrumento dócil do Espírito Santo na condução do rebanho de Cristo, nós vos pedimos. Por intercessão da Mãe Aparecida, atendei-nos. Passarão deste mundo para a casa do Pai. Rezamos também pelos tristes, pelos que padecem da depressão, pelos que perderam a esperança e a alegria de viver. Que por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, tenhamos vida, graça e paz. Tudo isso, ó Pai, nós nos pedimos por Jesus, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Missa em louvor a Nossa Senhora Aparecida, no Centro de Eventos Irmão Aparício, hoje, dia 12 de outubro de 2020. Que fique focada essa filmagem linda, maravilhosa. Oh